eu não preciso me planejar, ou eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que responder e-mail, eu tenho que fechar a apuração, eu tenho que corrigir erro de spam, eu tenho que baixar XML, aí o telefone toca, aí o meu colega pede para fazer um favor para ele, e isso vai. A gente não chega no escritório dizendo assim, ó, cara, hoje é dia de fazer X. A gente chega lá e pensa assim, o que é que tem para fazer hoje? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Antes da Automação Fiscal. Programa onde a gente conversa sobre comportamento, mindset, que irá te ajudar a transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no programa de hoje nós vamos discutir como eliminar o retrabalho na área fiscal e tributária, Marcos. E aí eu começo fazendo a seguinte pergunta. No seu entender, na sua forma de enxergar, qual é o principal motivo que gera tanto retrabalho para os profissionais dessa área, cara? Cara, eu vejo que é um conjunto de coisas. Eu acho que o principal deles é a falta de planejamento. Tá? E a segunda é a cultura que a gente tem. A gente acha bonito viver apagando incêndio. Né? Vou dar um exemplo bem claro que aconteceu comigo recentemente. Peguei o carro para ir numa consulta médica. E aí, quando eu saio, um barulho estranho no carro e eu percebo que o pneu estava furado. E a gente não troca pneu com tanta frequência assim, né? Então, parei o carro, ainda bem que fui na porta de casa, fui lá pegar mecânico, o step e tal, não sei o quê. Joguei o macaco debaixo do carro, suspendi, fui lá, joguei a chave de roda, e aí quando eu puxo para abrir para tirar o parafuso, Sim. a roda começa a girar. Pô, velho, tá assim, tá errado. Aí baixo o macaco para poder desparafusar, tirar lá os parafusos do pneu. Aí sobe de novo, tira o pneu, bota o pneu novo. Aí na hora de botar o pneu, você tem um parafuso que fica por fora da jante e tem 3 parafusos que ficam por dentro. Aí eu achava que era o inverso. Aí fui lá, botei 3 por dentro e fui botar o por fora. Na hora que eu fui botar o por fora, estava errado. Eu tive que tirar os parafusos de novo, colocar de novo, da forma que realmente tem que ser. Então isso é um exemplo muito claro que aconteceu comigo recentemente, que mostra o quanto que a gente não se planeja para fazer as atividades. E muitas vezes o planejar, a gente acha que está perdendo tempo ao fazer um planejamento. Mas se eu tivesse simplesmente parado para pensar um pouquinho, observado a situação, pegar a situação da jante. Se eu só tivesse olhado para a gente, eu ia ver que tinha um buraco que era diferente dos outros. Né? Então, provavelmente não é da forma como eu estou imaginando. Se eu tivesse medido ali, eu ia gastar 1 minuto, 2 fazendo essa avaliação, isso ia me impedir de ter gasto 10, 15 minutos fazendo um retrabalho, refazendo aquilo que eu já deveria ter feito certo da primeira vez. Então, eu acho que esse é o primeiro problema. A gente não tem uma mentalidade voltada para deixa eu me planejar aqui para eu poder fazer o trabalho que eu preciso fazer. E depois a gente tem a questão da cultura, que acaba reforçando isso para a gente, né? A questão de que eu não preciso me planejar, ou eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que responder e-mail, eu tenho que fechar a apuração, eu tenho que corrigir erro de spam, eu tenho que baixar XML, aí o telefone toca, aí o meu colega pede para fazer um favor para ele, e isso vai. A gente não chega no escritório dizendo assim, ó, cara, hoje é dia de fazer X. A gente chega lá e pensa assim, o que é que tem para fazer hoje? Quando a gente chega assim, hoje é dia de fazer X, hoje é o dia de enviar a declaração porque o prazo é hoje. Então a gente tem esse objetivo claro, por quê? Porque a gente é forçado. Não porque a gente tem um planejamento. Sim. E a gente às vezes se sente mal, porque, como é que eu vou fazer isso se eu tenho tantas outras coisas para fazer? Né? Conversa de amigo. E aí, Sandro, como é que tá você, irmão? Também, cara, na correria. A gente tá o tempo todo na correria, a gente tá o tempo todo apagando incêndio e a gente se orgulha disso. Então fica muito difícil da gente reduzir, da gente eliminar o retrabalho, se a gente tem a cultura, tem um costume, se a gente acha legal viver abarrotado de trabalho. É uma coisa que eu não vou procurar eliminar. Porque imagine, eu vou conversar com você e você, como é que tá, Sandro? Pô, tô abarrotado de trabalho, cara. Tô aqui, não consigo nem respirar direito. Hoje, inclusive, nem almocei. Te achar bonito falar que não almoçou porque tava trabalhando, né? E aí eu falo, pô, e você? Pô, eu tô tranquilo, velho, de boa, tá tudo Às vezes certo. confunde isso com produtividade, né? Exatamente. Mas, Marcos, aí eu vou te fazer uma provocação, cara. Um profissional, tipo um contador, ele não tem em sua essência rotineira multitarefa, cara. Não tem jeito, um contador realmente faz diferentes tarefas durante a sua rotina de trabalho. E mesmo assim, como alcançar planejamento nesse cenário, cara?
Perfeito. Essa é outra questão que eu acho muito interessante. A gente confunde você ser multitarefa com você ser polivalente, né? Eu acho que o contador, muitas vezes, ele é polivalente, porque ele atua na área fiscal, ele atua na área contábil, ele atua na procuradoria, atua no setor pessoal. Então, ele é polivalente, ele joga lá em todas as posições. Mas o multitarefa, eu acho que ele tem uma conotação que a gente acha que é muito positiva, que tem a ver com produtividade, mas no final das contas não tem. Inclusive, tem estudos científicos, eu não sei citar quais os estudos, mas eu pesquisei isso tempos atrás, que mostram o impacto da multitarefa no dia a dia de trabalho de uma pessoa. A questão de responder e-mail, a questão de estar o tempo todo mudando de foco, né? Então, eles entendem que a multitarefa é uma ilusão. Porque a gente imagina que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estiver conversando com você aqui e te pedir para você fazer uma conta matemática até simples e continuar conversando, você vai ficar com sua atenção dividida. Ah, com certeza. Você vai ter dificuldade de fazer a conta matemática e de responder aquilo que eu estou te perguntando. E a gente acha que a gente consegue fazer isso com 3, 4, 5 tarefas durante um dia. E é puramente uma ilusão. Isso, na verdade, contribui muito mais para a gente gerar mais pressão na gente, porque a gente vai ter mais coisas em aberto para fazer, de ficar pulando de tarefa em tarefa, isso vai aumentando a pressão, isso vai aumentando o estresse, isso vai aumentando a ansiedade. A gente vai dormir. Eu estava conversando essa semana com uma cliente de uma indústria, e aí ela conversando comigo, cara, eu não consigo dormir, porque na hora que eu deito para dormir, eu fico pensando nas coisas que eu deixei pendentes na empresa de fazer no outro dia. Então, se a gente parasse para fazer uma coisa só, a gente vai perceber que a gente tem um desempenho muito melhor. Porque o nosso foco, ele não é como uma lâmpada, que você acende a lâmpada e ilumina o ambiente todo. É como se fosse uma lanterninha. Sim, sim. Então você foca em uma coisa de cada vez. Até os computadores, né? Que são chamados multitarefa, né? Processador lá com 16 núcleos e tal. Então tem uma quantidade de núcleos que trabalham na tarefa, uma quantidade de núcleos que trabalham em outra. Então, existe uma divisão ali. Você não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo, com o mesmo nível de eficiência. E a gente acha que isso é verdadeiro. Né? Pior do que isso, a gente não só acha que é verdadeiro, como a gente acha bonito. É verdade, cara. Infelizmente, dessa cultura. Mas, vamos lá, mas de forma prática, como é que a gente consegue superar isso, cara? Como alcançar planejamento num turbilhão de situações a serem resolvidas, né, cara? Perfeito. É um exercício. Isso, até hoje, para mim, é um problema. Tá? É uma dificuldade. Como é que eu resolvo isso hoje? Não dá para ver aqui na gravação, mas eu tenho um quadro branco ali. E nesse quadro eu coloco todas as atividades que eu tenho para fazer, eu tenho lá um planejamento dos objetivos da semana. Inclusive, eu estou até para mudar isso, né? Porque normalmente você faz uma lista das atividades que você tem para fazer e aí você vai pegando. Depois você tem um outro problema, que é qual a tarefa que eu vou fazer primeiro. Aí tudo parece que é importante, tudo parece que é urgente. Então, uma das coisas que eu vi num livro que eu estava lendo recentemente é, beleza, faça a sua lista, mas não coloca a lista num local visível, por exemplo. Coloca a lista no seu computador. E aí, quando você começar a semana, você faz a lista da semana inteira, do que é mais importante daquela semana, e aí você vai escolher uma coisa para fazer. Isso também é muito difícil. Eu percebo isso, por exemplo, com os meus alunos. Quando eu descobri lá, né, que por que eles não estavam conseguindo aplicar os ensinamentos do treinamento, né? E aí surgiu o método DMI. Eu percebi que eles queriam automatizar o setor fiscal. Cara, o que é que você quer fazer? Eu quero automatizar o setor fiscal. Pô, massa, legal. Por onde é que começa isso? Eu sei, eu tenho 12 anos fazendo isso, eu não sei dizer por onde começa a automatizar o setor fiscal. Se eu tenho alguma ideia do que eu posso fazer. Mas se eu pego um problema específico dentro desse universo, e já começa a clarear mais. Cara, eu quero fazer uma automação para fazer a conferência das notas fiscais que estão ausentes no SPED fiscal. É bem específico. E eu consigo pegar isso e colocar um objetivo nisso. Cara, eu vou resolver esse problema aqui. Aí quando a gente fala isso com eles, principalmente os mais novinhos, eles falam assim, pô, mano, mas eu tenho essa outra coisa aqui, mas tem isso, mas tem aquilo. Porque tá tão acostumado a lidar com diversas coisas ao mesmo tempo, que ele acha que ele escolher uma coisa quer dizer que ele não vai fazer mais nada. E as outras coisas vão deixar de existir. Não é isso, não tem nada a ver. Quer dizer apenas que você vai colocar o seu foco naquela atividade, naquele momento. E quando você terminar de resolver aquilo, você vai mudar o foco para outra coisa. E aí as pessoas falam assim, pô, mas, velho, não tem condições, é impossível, porque eu tenho 300 outras coisas que eu tenho que fazer, e se eu parar para fazer só isso, não vai dar certo. E aí eu trago mais uma vez a questão da consciência, de estar presente para aquela situação. Vou dar um exemplo para você.
Às vezes as pessoas te pedem coisas, aconteceu comigo. Então uma rotina tô procurando desenvolver essa rotina, né? Acordo de manhã, vou malhar, aí na volta eu vou fazer uma caminhada, na volta da caminhada eu faço 15 minutos de meditação, depois eu leio 10 páginas de um livro, estou pronto para começar o meu dia de trabalho. E nesse período de tempo, eu acho muito importante manter apenas essas atividades. Eu não quero, nesse período de tempo, incluir outras coisas. Isso. Até por isso eu faço bem cedo. Eu começo lá às 5 da manhã, até mais ou menos umas 8 da manhã ali, para fazer tudo isso. Por quê? É a hora que a maioria das pessoas estão dormindo, ou estão se preparando para ir trabalhar. E eu estou fazendo essa rotina porque eu acho que isso é importante para mim, para me ajudar no meu dia de trabalho. Um dia, minha esposa chega e fala assim, eu preciso de um favor seu. Preciso que você vá no banco, saque um dinheiro, depois você vá na escola, vá no financeiro, compre 2 livros para mim. Eu falei, beleza. E aí no caminho eu comecei a pensar, falei, peraí, pô, eu comecei a ficar chateado, eu fiquei chateado porque ela me pediu esse favor. E eu fui pensar, por que eu fiquei chateado? Pô, porque ela me pediu justamente na janela em que eu estou fazendo as coisas que são importantes para mim. Então isso me incomodou. E eu parei para pensar por que aquilo tinha me incomodado, né? E eu falei, pô, beleza, me incomodou porque eu não quero que nada interfira nesse processo, nessa rotina. Porque se você deixa uma pessoa vir te pedir um favor dentro dessa rotina, daqui a uma semana você não está mais fazendo isso. Você já deixou de fazer aquilo. Por quê? Pô, isso aqui vai 20 minutos, 30 minutos a mais que você vai deixar de fazer aquilo que é importante para você, para fazer esse favor para a pessoa. E aí vai chegar um momento e você vai, pô, deu 8h30, cara, eu já não posso, já não vou mais ler o livro hoje porque eu preciso começar a trabalhar. E aí bagunça o negócio todo. Mas o mais importante disso tudo que eu quero trazer aqui é qual a importância de eu 6 horas da manhã ir no financeiro de uma escola que não estava nem aberta para comprar 2 livros. Será que isso... Eu tinha que voltar lá meio-dia para pegar o menino na escola, né? Então, será que eu não conseguia fazer isso meio-dia quando eu estivesse voltando? E foi o que eu pensei durante o processo, né? Durante a caminhada. Falei, cara, isso não precisa ser feito agora. Eu não preciso fazer isso agora. Eu posso fazer isso meio-dia quando eu for buscar ele na escola. E assim eu fiz. E aí outra coisa que eu parei e pensei, falei, cara, eu não comuniquei para ela que isso é importante para mim. E das 5 da manhã até as 8 da manhã, 8h30, eu vou estar fazendo as rotinas que são importantes para eu me sentir bem, para eu performar bem no meu dia. E aí eu tomei ela para conversar, falei, vamos conversar. Seguinte, você me pediu isso, aconteceu isso, fiquei chateado, papapá, e aí eu cheguei a seguinte conclusão. Eu não te falei que isso era importante para mim. Então eu tô dizendo agora, das 5 às 8 da manhã, não me peça nada. Evite me pedir coisas. A não ser que seja muito importante. Tipo, sei lá, sua mãe está precisando de uma consulta médica, tem que estar lá às 5 da manhã. Pô, é algo que é importante. Sim, Né? sim. Vale a pena você fazer isso. Porque precisa ser feito. Mas, pô, tem coisa, a grande maioria das coisas a gente vai perceber, não precisam ser feitas naquele momento. Outro exemplo, agora que a gente está aqui gravando esse podcast. A gente atrasou o início da gravação desse podcast porque um cliente me ligou que ele precisava emitir uma nota fiscal de um cliente lá, uma operação específica. A pessoa responsável por emitir as notas saiu de férias, eles não sabiam como emitir a nota, como parametrizar o sistema, e me ligaram para pedir um socorro. Então, beleza, vou te ajudar. E aí eu te fez todo o processo, a parametrização, tal. E quando chegar no final, ó, beleza, agora emite o espelho da nota e manda para ver se está certo. Tá bom, vou fazer. Quanto tempo você faz isso? 20 minutos. Pô, 20 minutos é muito tempo. Eu tô com o pessoal esperando aqui pra gente fazer a gravação do podcast. Tá, vou tentar correr aqui. Show de bola. Aí passou 20 minutos. Eu falei, e aí? Ah, não. Segunda-feira a gente resolve isso. Ou seja, será que precisava toda essa correria, passar do horário do expediente, eles lá, né? Pra poder emitir essa nota fiscal? Será que se a gente tivesse pensado antes, cara, será que eu preciso emitir essa nota hoje mesmo? Será que o cliente não pode esperar até segunda-feira para emitir a nota? Só essa pergunta já eliminaria uma tarefa que me gastou um tempo, que atrasou meu podcast aqui, a gravação do podcast, que eu poderia estar terminando agora. O podcast ao invés de estar começando, sacou? Então isso vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem clareza sobre as coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente precisa de fato fazer. Perfeito, cara, perfeito. E me diga uma coisa, tá? Eu desenvolvi a capacidade de melhor planejamento, eu tendo a ter maior celeridade no meu trabalho, mas como aliar celeridade com eficiência? Porque na área fiscal é necessário também alcançar um nível de segurança, né? Então, como é que você resolve isso, pô? Excelente pergunta. Porque pra gente, não é legal você fazer a tarefa rápida, né? A gente busca isso o tempo todo. Mas não é uma condição lateral.
Então, a gente tem 3 pilares aqui, normalmente, né? A gente ensina as pessoas a construírem automações que sejam mais rápidas, mais práticas e mais seguras. Entre eu ter uma rotina que é mais rápida e não é segura, e ter uma rotina que é segura, mas não é tão rápida, eu vou escolher a rotina que é mais segura. Porque a gente está lidando com, muitas vezes, milhões, né, de faturamento das empresas, dos nossos clientes. Então, é muito importante para a gente que atua na área fiscal, na área tributária, segurança. Então, se eu tiver velocidade sem segurança, não adianta nada. Então, a gente vai buscar isso. Como que eu consigo isso? Né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando você foca numa atividade só, você já aumenta a segurança daquilo, porque você não vai estar dispersando entre outras coisas, você tem menos coisa rodando na sua cabeça e você consegue um nível de assertividade maior, simplesmente porque você está focando numa coisa só. Quando que isso acontece? Naquele dia que você chega no escritório e você precisa sair mais cedo, que você tem uma consulta no médico. O que acontece nesse dia? Você tem às vezes 3, 4 coisas para fazer, que você normalmente demora 2 dias, um dia inteiro para poder fazer aquilo. Nesse dia que você precisa sair mais cedo, porque você tem que ir no médico, você consegue fazer essas 3, 4 coisas antes de sair para o médico e sai com uma qualidade muito boa. Por quê? Você bloqueia tudo que vai te impedir de fazer aquilo. Você fala, cara, hoje, quando a pessoa chega e fala com você, fulano, eu preciso... Ó, cara, isso é importante porque assim, eu preciso sair meio-dia porque eu vou no médico. E aí todo mundo, não, então beleza, tá tranquilo. E aí você foca naquilo que precisa focar e quando chega no horário, você consegue sair no horário com tudo feito. Então isso mostra pra gente, na minha visão, prova por A mais B, que a falta de foco e a falta de planejamento, que você se planeja também, porque você sabe que você vai no outro dia no médico, você já pensa de antemão, cara, o que é que eu tenho que fazer amanhã? O que é importante eu fazer amanhã? As coisas mais importantes. Pô, isso, isso e isso. Eu não posso sair amanhã do escritório sem ter resolvido isso. E você chega e você é uma máquina de foco naquilo. É verdade, cara. Verdade. Você faz só aquilo. E sai bom. Perfeito. E agora a pergunta que não quer calar aqui, cara. E como a automação fiscal pode resolver isso, cara? Perfeito. A automação fiscal, ela vai trazer pra gente justamente esses 3 elementos. Então, normalmente dizem pra gente, né? Você tem que escolher. Ou você quer algo de qualidade, ou você quer algo rápido, ou você quer algo barato. Né? A gente tem esse tripé. E a automação fiscal é como que ela resolvesse, ela driblasse isso. Porque eu consigo, através de uma automação fiscal, executar meu trabalho de forma mais rápida, de forma mais prática e de forma mais segura. Ou seja, eu não preciso escolher entre uma coisa e outra. Eu não preciso escolher entre mais segura e mais rápida. Eu consigo ter as 3 coisas a partir do momento que eu entendo como utilizar essa ferramenta no meu dia a dia de trabalho. É como se fosse uma palavra mágica, é um negócio, né? É típico, ferramentas, tecnologias da atualidade realmente atrelam esses valores, né? Mas, Marcos, você está falando de automação fiscal e aí surgem alguns questionamentos, sobretudo como esse. Poxa, eu não entendo nada de tecnologia, cara. Como é que você vai me falar de automação? Como é que a gente resolve isso, cara? Perfeito. E é interessante essa pergunta, porque a gente vive numa era de transição, né? Tipo, a minha geração, eu fui um cara privilegiado, porque desde pequeno eu tive acesso a computadores, né? Ali 8, 9 anos de idade, meu pai tinha um notebook que eu ficava mexendo. Uma vez quase que eu queimo ele, eu lembro que eu peguei ele escondeu o eliminador para eu não usar, e aí eu peguei uma tomada lá, enfiei no computador, pipocou tudo, mas graças a Deus não chegou a queimar nada não. Então, eu peguei o DOS, né, que não tinha sistema operacional antigamente, né, era aquela telinha preta, eu cheguei a pegar o DOS. Então, eu tenho um privilégio de ter acompanhado o nascimento ali da computação e ter enveredado por esse caminho. Mas a maioria das pessoas da minha idade, aí um pouquinho mais velhas, elas viram isso nascer, né? Então, elas ainda são meio que analógicas. Então, assim, é importante para a gente entender que a gente está num momento de transição e que daqui a algum tempo a maioria das profissões vai precisar, de alguma forma, entender de tecnologia. Sim. Tem uma entrevista, um artigo que eu vi outro dia do CEO da Apple. É Tim Cook o nome dele, se não me engano. Que ele falou assim, isso ele falou acho que em 2008. Daqui a alguns anos vai ser mais importante eu saber programar do que saber falar inglês. E não é isso que a gente está vendo hoje. Perfeito. Não, eu recentemente também ouvi uma publicação da escassez, da ausência de profissionais de programação. E olha que a programação já está espraiada em todos os cenários dos profissionais hoje, né?
E no campo tributário não é diferente. Então, assim, a carência de profissionais na área chegou a quase 400 mil profissionais. Só no cenário Brasil, cara. Então, é algo realmente que está precisando muito, cara. Mas tudo bem, a tecnologia é algo necessário. Mas, Marcos, a gente sabe que já existe no mercado, sobretudo para a área fiscal tributária, diversas ferramentas prontas que têm facilitado a vida aí de muitos profissionais. E por que, então, a necessidade da automação fiscal? Por que aprender essa linguagem nova? Perfeito. Isso é muito legal. É um questionamento que eu recebo bastante, né? Pô, eu quero um negócio pronto, velho. Eu quero uma ferramenta só para eu utilizar. E beleza. Só que, como você falou, a gente tem um déficit de 400 mil profissionais, falando de programação em geral, né? Profissionais de tecnologia que estão faltando no mercado. E aí, a gente está falando só de profissionais de tecnologia. A gente precisa de tecnologia em outras áreas, em outros setores? Obviamente que precisa, né? A gente tem um volume de dados absurdamente grande hoje na área fiscal e tributária. Isso exige profissionais com conhecimento em tecnologia, né? Em programação, no que quer que seja. Perfeito, cara. Então, assim, e eu volto para a conversa que a gente teve lá no podcast passado, que é a gente tem um mundo ideal e a gente tem um mundo real. Então, o meu trabalho não é ensinar você a construir o próximo software, o próximo sistema domínio. Não é essa a proposta. A proposta é você se transformar. Não você criar uma ferramenta que você vai vender ou que você vai usar para resolver um problema específico. É você se transformar num profissional capaz de lidar com os desafios, com os problemas do dia a dia e transformá-los numa execução automatizada, em algo que vai facilitar o seu dia, que vai facilitar o dia a dia da sua empresa, na empresa onde você atua, que vai te transformar num profissional diferenciado, profissional visto de uma maneira diferente. Então, não é uma ferramenta de transformação de tecnologia da empresa, é uma ferramenta de transformação do profissional. De percepção, né? De mentalidade, que é a razão do De podcast. mentalidade, de comportamento, até por isso essa ideia do podcast, né? As pessoas que acompanham o canal, elas gostam. Até eu vou fazer essa pesquisa com vocês. O que é que vocês preferem? Vocês preferem um conteúdo mais técnico, tipo uma live mão na massa, onde eu ensino vocês a construírem coisas? Ou vocês preferem uma live como essa, né? Um podcast onde a gente fala sobre comportamento, sobre mentalidade? Eu acho que a maioria das pessoas vão preferir o conhecimento técnico. Por quê? Porque na cabeça delas é só fazer um código para resolver um problema X. É uma coisa que está dissociada da outra. É tipo o cara que faz o curso de Excel ou um curso de informática só para botar no currículo. Né? Tem gente que vem participar a gente faz um evento de vez em quando, né? De tempos em tempos, que é a Semana da Automação Fiscal. Tem gente que me pergunta, professor, vai ter certificado? Então, ele não está preocupado com o conhecimento que ele vai ter quando ele participar do evento. Ele está preocupado com o certificado que ele vai ter para poder colocar no currículo dele para ele conseguir um emprego melhor. Então, enquanto essa mentalidade não mudar, de que, não, eu tenho que ter o curso para botar no currículo para mostrar na empresa que eu fiz o curso. Cara, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. O que vai levar a gente a algum lugar é a gente entender que se eu pegar esse conhecimento e aplicar no meu dia a dia de trabalho, eu vou conseguir transformar a minha realidade. Eu tenho alunos que já me disseram, cara, muito obrigado, você transformou a minha vida profissional. Eu não me sinto responsável por isso, eu ajudei o cara. Se ele não tivesse um interesse, eu tenho centenas de alunos. Tem alunos que pegam isso, que aplicam, que conseguem, por exemplo, 2 promoções em um ano. Tem aluno que a empresa cria um cargo, coloca ele lá dentro. Tem aluno que não faz nada, passa o ano inteiro, ainda vem brigar comigo porque não consegui aprender nada. Mas você estudou o curso? Eu nunca vi você num plantão de dúvida. Toda semana eu tô com os meus alunos, cara. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, é sagrado. Plantão de dúvida. Chega aí, qual é a sua dúvida? Vamos resolver esse problema. Eu dou mentoria para o cara individual. A gente faz DMI na prática, com o dia inteiro estudando um conceito específico. Que então, legal, assim, a gente faz o que a gente precisa fazer para o cara se transformar profissionalmente. Agora, o cara precisa ter essa mentalidade. E por isso a ideia desse podcast. Para a gente trazer isso para as pessoas que antes da automação fiscal, você precisa ter uma mentalidade diferente. Na mentalidade que eu trabalho o mínimo possível e o meu chefe me paga o mínimo possível e tá tudo certo. Se você é esse tipo de pessoa, esse tipo de profissional, cara, você está no lugar errado. Aqui a gente está buscando pessoas que querem fazer a diferença e que querem entrar nesse novo mercado, nessa nova era que a gente está vendo surgir, essa nova era de tecnologia. Que legal, Marcos. E também tem um contraponto disso tudo, né? É possível pessoas terem um bom sistema e não saber manusear, sobretudo porque tem uma mentalidade. Como é que você enxerga isso aí, Marcos? Excelente, cara. Inclusive, uma das coisas que eu falo, a nossa ideia não é substituir o sistema,
Muito pelo contrário. Cara, aprenda a usar o sistema que você tem na máxima capacidade dele. E naquilo que o seu sistema não te atender, ao invés de você ficar... Porque assim, nenhum sistema é perfeito, a gente sabe disso. Eles são feitos para o mundo ideal, tipo, em condições normais, temperatura e pressão, ele vai funcionar assim. Mas mesmo assim, eles não são perfeitos dentro de um mundo ideal. Então a gente é obrigado a dar um jeitinho, a usar uma planilha aqui, a fazer um controle extra ali, usar um outro sistema para poder complementar. Essa é a realidade que a gente vive. Então, se eu tiver uma habilidade que vai me permitir me adaptar às dificuldades que eu tenho com o meu sistema, cara, maravilha, show de bola. É isso que a gente procura ensinar. Então, antes de você sair querendo resolver todos os problemas da empresa onde você atua com uma super planilha que você vai criar, cara, pensa o seguinte, como que funciona esse sistema? O que é que ele faz? Beleza. Quais são as debilidades dele? Lista essas debilidades. Fala com o suporte. Cara, a gente precisa resolver isso aqui. E aí, se o suporte não resolver isso, aí você cria uma automação fiscal para resolver esse problema. Perfeito, cara. Entende? Não é uma habilidade, como eu falei, não é uma habilidade de tecnologia pura e simplesmente. Você criar um sistema, toma aí e use. É uma habilidade profissional. Você é o cara que vai lá e que resolve o problema. Perfeito. É isso que eu penso. E você falou de mercado, cara. Eu acho realmente é uma nova onda, é um novo mercado que está nascendo. Na verdade, já está se consolidando. E um bom sintoma disso é a postura do próprio fisco, né? O fisco cada vez mais tem se tornado tecnológico. E como é que você está enxergando isso, cara? Porque o nível de fiscalizações mais apuradas está aumentando e isso vai pressionar muito o profissional da área fiscal e tributária, cara. Beleza. Excelente essa pergunta, porque uns questionamentos que me fazem muito, né? Cara, por que eu não compro uma automação e ela resolve todos os meus problemas, né? E aí eu pergunto, quem tem mais poder de fogo, mais de dinheiro, bala na agulha para gastar hoje? É o fisco. Estado, né? E a gente viu lá de 2016 para 2017 o fisco sair de 120 bilhões de arrecadação para 205. Né? Então, tipo, 80 milhões, 80 bi, né? Não é milhões, né? Com M de Maria, com B de bola, né? 80 bilhões de um ano para o outro. Como que eles conseguiram isso? Lá no relatório anual de fiscalização, eles têm um relatório todo ano que eles publicam no site da Receita. Tem lá o que eles fizeram. Eles são obrigados a dizer isso para a gente. O que eles investiram? Tecnologia e treinamento dos auditores. Aí eu pergunto, pô, se a gente for seguir essa lógica, é melhor, eu vou comprar uma ferramenta que vai resolver tudo. A inteligência artificial tá aí, vai tomar o emprego de todo mundo. Pô, por que o fisco não fez isso? Um auditor fiscal é caro. Então, por que não contratar um sistema com inteligência artificial e deixar todas as automatizações, todas as fiscalizações rodando de forma automatizada e aposentar todos os auditores? E economizar muito dinheiro com isso. Né? Por que não fizeram isso? Porque não tem como fazer. A gente imagina, a gente acredita que a inteligência artificial vai tomar o emprego de todo mundo. Cara, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo, não vai acontecer. O que vai acontecer é um refinamento da profissão. O que aconteceu? Meu pai me conta, quando ele também é da área fiscal, na época dele, para ele pegar a legislação do ICMS, hoje, né, a gente vai lá no site da Cefaz, tem lá, legislação, você clica, aparece lá um linkzinho, você baixa um arquivo PDF para sua máquina, 600, 800 páginas, e você lê aquilo ali. Sabe como é que ele fazia para pegar o regulamento do ICMS na época dele? Ele tinha que ir na Cefaz, encher o saco de um auditor que estava lá, até o cara pegar um documento impresso e entregar na mão dele, todo rabiscado. Foi a primeira vez que ele conseguiu acesso ao regulamento do ICMS aqui no estado da Bahia. Então, hoje a gente tem acesso às informações de uma forma muito fácil, né? E a gente muitas vezes não aproveita essas informações. Então, da mesma forma que a gente não aproveita a informação que está lá na legislação, a gente não aproveita a informação que está no arquivo XML, que está no arquivo SPED. A gente não sabe o potencial que tem você saber manipular arquivos XML e arquivos SPED. Você literalmente zera o jogo com arquivos SPED, fiscal, contribuições, ACD, CF, se você souber como manipular. São 4 habilidades. Se você souber inserir, alterar, extrair e deletar registros do SPED, o que é que sobra de problema que você não vai conseguir resolver? Absolutamente nada. Cara, muito legal, cara. Olha, só o fato de você discriminar essas 4 habilidades já demonstra a necessidade de realmente ter uma mentalidade antes mesmo de se falar em mão na massa, né? E Marcos, aí eu queria te fazer também uma pergunta no seguinte sentido, cara. Quando você fala que um profissional ele se torna mais habilidoso
o mais capacitado para esse novo mercado quando ele trabalha com a informação, né, cara? Que parece algo mais abstrato do que efetivamente com o documento físico, cara, né? Você está falando de extrair, deletar. Como é que é isso, cara? Cara, eu não vou dizer que é fácil, tá? Porque você tem que mudar a forma de pensar. Perfeito. Eu lembro quando eu saí de... Eu trabalhava no primeiro escritório que eu trabalhei, eu cheguei lá como estagiário, aí meu trabalho era lançar a nota manual. Depois, eu peguei bem a transição em 2010, estava virando da nota fiscal manual para nota fiscal eletrônica. E aí eu fui trabalhar, nesse escritório que eu trabalhava, vinha um saco de mercado, cheio de panfleto, boleto, nota fiscal, resma de papel, tudo misturado, com cupom fiscal, tudo misturado, embolado. Então a gente tinha que pegar aquela documentação, separar, aí tinha que pegar os cupons fiscais, colocar, eu lembro até hoje, tinha uma folha de papel assim, a papel 4, aí você botava um do lado do outro, lá uns escritórios colavam, outros grampeavam, no meu grampeava. Você grampeava ali, você organizava tudo aquilo, depois que estava organizado, você furava, colocava no fichário, aí depois você ia passando o fichário e digitando isso dentro do sistema. Era assim que eu lançava as notas fiscais. E quando eu saí desse escritório e fui para um outro escritório de contabilidade, eu recebi 2 propostas, né? Primeiro eu recusei, que eu não queria trabalhar com um cara que me fez a proposta. E a segunda eu aceitei. Inclusive, eu saí desse escritório, o primeiro, para ganhar menos no segundo escritório. Por que eu fiz isso? Porque nesse escritório eu ganhava, tipo, R$1.000, né? Em 2010, lá, para fazer meu trabalho. E o outro falou assim, cara, eu te dou R$800. Agora é o seguinte, todo cliente que entrar eu te pago 5% do faturamento que esse cliente trouxer. Eu falei, pô, vale a pena o risco. E aí fui, me joguei. E quando eu cheguei lá, qual foi o impacto que eu tive? Primeira coisa, eles não usavam papel. Era assim, eles tinham o documento em PDF. Então todas as informações vinham em PDF. E aí, cara, imagina, um cara que estava acostumado a ficar 8, 10 horas pegando um documento e digitando dentro de um sistema, para mim foi uma loucura aquilo ali. Eu ficava verdadeiramente incomodado. Não era mais a questão de olhar um papel e digitar um número. Eu tinha que dar um Alt Tab, ver a informação, Alt Tab de novo, voltar e digitar isso no sistema. Então, parece uma coisa simples, mas na sua cabeça é uma mudança grande que você precisa fazer. E talvez isso aí me ajudou a chegar até aqui hoje. Porque eu comecei a enxergar que, cara, tem informação. Depois eu comecei a perceber que dava para copiar a informação que estava no PDF e colar no sistema. Então eu já não digitava mais, eu copiava e colava. Depois eu comecei a perceber que, pô, tem o XML. Aí veio o SPED. Né? Em 2012 veio o SPED. Eu lembro que eu fui fazer um curso, que eram os auditores que ministravam. E aí o curso era basicamente, abre pipe, fecha pipe. Abre o pipe, coloca essa informação, fecha o pipe. Absurdamente chato o curso. Só que nesse curso eu entendi o seguinte, existe um negócio chamado layout, que é como que as informações estão organizadas dentro de um arquivo SPED. E aquilo ali para mim, cara, foi a porta de um novo mundo. Eu falei, cara, tem um layout, tá? Então existe um padrão. O que é que eu entendi? Tem um padrão. E aí me veio a ideia, cara, se eu souber ler esse padrão, porque eles estavam basicamente ensinando naquele curso, ensinando como que os programadores iam montar um arquivo SPED. Ah, cara, tu é matriz do negócio aí, né, cara? Sacou? Só que assim, eu nunca fui um programador, né? Eu sempre atuei, eu fiquei um ano estudando na área fiscal tributária. Só que eu fui pro curso achando que eles iam ensinar como que escriturava dentro do SPED. Só que eles estavam ensinando como montar um arquivo SPED. Sim. Embora fosse absurdamente chato aquilo ali, a coisa que eu extraí foi isso. Cara, existe um padrão. E aí me veio na cabeça. Eu já gostava de mexer no Excel, de fazer lá minhas planilhas, né, minhas fórmulas. Pô, se eu conseguir pegar as informações do SPED e trazer para Excel, eu vou fazer um bocado de análise, eu vou conseguir identificar os erros das paradas lá e tal. E aí eu comecei um movimento de entender o layout do SPED para extrair essas informações de um arquivo direto para o Excel. Foi aí que eu comecei. Depois veio o XML, aí depois veio o banco de dados, depois veio extrair a própria informação de uma outra planilha para cá. E aí você vai avançando, cara. E chegou num momento, e eu fui acumulando conhecimento, acumulando informação. Fiz a primeira versão do curso que eu te falei, peguei tudo que eu sabia e ensinei. Aqui, pega aí e usa. E aí a galera não conseguia aplicar. Eu, pô, peraí, por que não consegue aplicar? Porque eu verdadeiramente ensinei tudo que eu sabia, né, até aquele momento. Por que não estão tendo resultado? E aí eu percebi que tem alguma coisa que eu não ensinei para eles. E o que era essa coisa que eu não ensinei?
era o que virou depois o método DMI, DMI, né? que é definir um problema, mapear os passos e implementar a Que solução. é pura mentalidade, né, cara? É pura mentalidade. É pura mentalidade. Eu costumo dizer que é como se fosse uma pirâmide, né? Estratégico, tático, operacional. Toda pessoa que estuda administração sabe disso. Então, quando você faz uma automação, quando você vai digitar um código, você está no nível operacional. Só que para existir algo no nível... Imagine aí, uma indústria. A indústria tem um nível operacional, tem um chão de fábrica. Tem um cara lá que pega, que embala, que transporta, que vai, que volta. Aquilo ali tem como surgir espontaneamente? Não. Aquilo foi planejado. Planejado por alguém que está ali no nível tático, que é o gerente, que é o supervisor e tal. Só que isso também tem como existir do nada? Não. Tem que ter um outro nível, que é um nível estratégico, que é o que define o que a gente vai fazer. Cara, a gente vai montar uma indústria que vai produzir mouse. Legal. Como é que vai ser o mouse? A gente vai criar um mouse com um design novo, diferente, para gamer. Beleza, então vai ser um mouse para gamer. Beleza. Como que a gente vai? Aí vem, eu já sei o que eu vou fazer. Agora, como que eu vou fazer isso? Aí é o DMI. Cara, a gente vai fazer assim, 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 assim. Beleza. E agora? Agora é executar. Galera, ó, tá aqui, pilhadeira, plástico, parafuso, linha de montagem, faz a parada acontecer aí. Então, esse podcast é o estratégico. O tático é o DMI e o operacional é você pegar isso e trazer para o mundo real. Pegar aquela ideia, montar um plano com essa ideia e a partir daí você executar. Cara, e você pode utilizar isso em qualquer circunstância do seu trabalho, em qualquer rotina fiscal que você... Ok. Não só na área fiscal, para tudo. Você pode usar isso, por exemplo, no relacionamento dos seus filhos. Perfeito, cara. Marcos, a gente ficaria aqui 10 horas falando, a gente tem muito ainda o que publicar em relação a esse trabalho seu, sobretudo em relação a esse novo mercado, que eu acho que é um grande chamado que você tem feito. Cara, se antenha a um novo mercado que tem muito mais a ver com percepção do que efetivamente com as ferramentas. As ferramentas são consequências, né, cara? Isso, exatamente. Poxa, As ferramentas, elas surgem de uma necessidade, né? Que surge de uma ideia. Então, tem um problema, aquilo me incomoda, aquilo me gera uma ideia para resolver esse problema, dessa ideia eu gero um plano e desse plano eu executo. E aí eu vejo se resolve realmente o problema. Se não resolver, eu volto e faço o processo todo de novo. Eu enxergo dessa forma, entendeu? que legal, cara. Massa. Então, vamos encerrar por hoje? Vamos encerrar, por hoje tá bom, acho que ficou legal, hein? Então é isso. Vamos lá. Um abraço a todos, até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Tchau.